Olá, tudo jóia? Bem-vindo ao canal Física Rápida. Bom, pessoal, vocês já sabem, meu nome é Bruno. Trouxe aqui hoje para vocês um exercício bem simples sobre centro de massa. Vamos para a vinheta. Como vocês podem ver aqui, eu já fiz o desenho. O que nós temos? Nós temos uma superfície plana colocada nesse eixo de referência aí, e ele quer que a gente calcule o centro de massa dessa figura plana. No caso aqui, nós temos a letra T, e o que a gente pode fazer? A gente simplesmente vai dividir essa letra T em duas figuras planas muito bem definidas, dois retângulos. E observe que esses retângulos são exatamente iguais. Ó. Aqui você tem uma base 10 de altura 30, outro de base 10, altura 30. No enunciado foi deixado claro que essa figura plana ela é homogênea. Se isso é verdade, o que a gente pode fazer? A gente vai falar que o centro de massa está exatamente no meio dessa figura plana. Então, como nós temos duas figuras planas, o que vai acontecer? A gente vai achar o centro de massa da primeira, que a gente vai chamar de A, e o centro de massa da segunda, que a gente vai chamar de B. Esses dois pontos são o centro de massa de cada um dos retângulos. E como que eu acho o centro de massa resultante? A forma de achar o centro de massa resultante é a gente aplicar a famosa fórmula. Qual que seria o x do centro de massa? É a posição do A vezes a massa de A mais a posição de B vezes a massa de B dividido pela soma das duas massas, ok? Isso vai nos determinar a posição x do centro de massa da figura plana T, da letra T, tá? Mas antes, observe que eu tenho que ter o x do ponto A e também tenho que ter o x do ponto B. A mesma coisa nós vamos fazer para o y. O y do centro de massa, ele vai ser YA vezes massa A mais YB vezes massa B. Isso dividido pela soma das duas massas, ok? A pergunta é, qual é o XA e o XB e quem é o YA e o YB? É muito simples, pessoal. Isso aqui, como está no eixo cartesiano, aqui é 0, então é a nossa origem. E observe que essa figura está muito bem alinhada nesse eixo de referência. Ele está falando que é exatamente 5, o tamanho é 10, ok? Então, se ele está uniformemente distribuído, o que você tem que pensar? Qual que é exatamente o meio desse retângulo? Se a altura aqui é 30, a altura vai ser 15. Então, lembre o seguinte, todo ponto no eixo cartesiano, ele é dado por um valor em x e depois um valor em y. Então, quem que é o ponto A? O ponto A, o valor dele em x é 0, ok? O valor dele em y são 15. E você vai fazer a mesma análise lá para o ponto B. No ponto B está no 0 x também. E o y está no 30 mais 5. Então, 35. Observe agora que nós temos o x e o y tanto do ponto A quanto do ponto B. Para a gente substituir nas duas equações e encontrar o x do centro de massa da letra T e o y do centro de massa também da letra T. Vamos calcular? No cálculo, o que você tem que lembrar? Hora nenhuma eu falei de massa, então o que nós vamos pensar? Que essa letra T plana tem uma massa m, tá? Essa massa, como ela foi dividida exatamente no meio em dois retângulos iguais, então a massa do retângulo B é m sobre 2 e a massa do retângulo A também é m sobre 2. Então observe aqui, como vai ficar o x centro de massa. XA, qual que é a posição do x no ponto A? 0. Independente de qual seja a sua massa, vai dar 0. Mais
X do ponto B também é zero. Então, 0 vezes qualquer que seja a sua massa, dividido por MA mais MB. Ou seja, não interessa os valores dessas massas, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Somado com 0, 0 dividido por qualquer coisa também é 0. Então, esse X de centro de massa deu 0 centímetros. Vamos mudar isso aqui para massa maiúscula, para a gente não confundir. Então, deu 0 centímetros o X do centro de massa. A mesma coisa precisamos fazer para o Y. Olha como é que vai ficar o Y. O Y do centro de massa vai ser... Quem é o YA? YA, 15. Vezes massa A. Vamos falar então que é Mzão sobre 2. Mais YB. Y do ponto B são 35. Então, 35 vezes Mão sobre 2. Dividido por a soma das massas, Mzão. Ok? Como que vai ficar isso aqui, pessoal? Bom, observe que M sobre 2 está em evidência. Então, vai ficar M sobre 2, que multiplica 15 mais 35. 15 mais 35. Isso tudo está dividido por Mzão. Então, você pode cortar esses M's e você vai chegar na seguinte resposta. 15 com 35. Você vai ter 40, 50. 50 dividido por 2, 25 centímetros. Esse é o Y do centro de massa. Ou seja, onde fica o centro de massa resultante? Então, o centro de massa dessa figura plana é um ponto cartesiano, XY. Então, o X deu 0 e o Y deu 25. Se fosse para a gente representar isso aqui no nosso desenho, aqui é 15, não é? Aqui já é 30, então 25 seria algo assim. Ó. Esse aqui seria o centro de massa dessa figura plana aqui, que é uma letra T. Bem tranquilo, né, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!